É um tema que já tem sido discutido por tantos durante um longo tempo, mas que agora está em alta, questão do aborto. Meu corpo, minhas regras, de um lado, e do outro lado, Deus não se contenta com isso. É um crime hediondo. Bem, além da questão de crime ou não, que para mim é indiscutível, quem pratica, ou seja, o médico que faz clandestinamente o aborto, é um criminoso. Isso para mim é ponto pacífico. No tocante a meu corpo e minhas regras, isso daí provém de uma visão que é do hedonismo, né? Aquela visão de satisfazer os seus desejos, o homem como centro do universo e valorizando o corpo acima de qualquer coisa, que para mim também está bem equivocado. Agora, uma discussão que é fundamental é que jamais uma criança, muitas vezes 10, 11, 12 anos, 13 anos, que é vítima de violência sexual, se conceber, criminalizar, como se ela entendesse até o que está acontecendo. Isso não significa ser a favor do aborto, mas a gente deve questionar quando se joga todo mundo na vala comum numa discussão que ela é muito, mas muito delicada e que deve ser avaliada caso a caso. Antes de mais nada, penso que seria necessário a coisa pública, o SUS, dar as condições efetivas para que haja uma rede de apoio quando uma criança dessa procura uma ajuda. E muitas vezes, além das 22 semanas de limite, é que vai procurar, porque de fato não sabe nem o que está acontecendo. Então é uma bestialidade você jogar todo mundo na vala comum. Não é criminalizar aquela que praticou aborto, mas conscientizar que em casos que não são relativos à violência sexual, evitem chegar a esse ponto. Isso E segundo, aquelas que são vítimas da violência sexual tenham de fato essa rede de apoio operante, sem que sejam condenadas, como fazem algumas religiões fundamentalistas que se equivocam por achar que é um Deus punitivo e que não admite a mínima falha, sendo que por excelência o ser humano é falha. Então eu sei que talvez seja muito difícil essas minhas palavras chegarem aos corações daqueles que mandam nesse país, mas eu oro sinceramente para que um lumiar de consciência desperte nesses corações e percebam a insanidade dessa condenação prévia da sociedade. E aí me vêm as palavras de Jesus: mulher, onde estavam aqueles que te condenavam? E ela fala: Senhor, eles foram embora. Pois então, se eles não te condenaram, também não te condeno. Vá e não peques mais. Veja, as palavras de Jesus, o ato, o gesto, né? Principalmente quando começa essa fala de
atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecados. Penso que os congressistas deveriam olhar para dentro de si e ver quantos e quantos pecados cometeram e cometem no dia a dia. Eu sei que isso não seria suficiente para alcançar um intento, que seria o quê? Ter consciência. No entanto, a gente pode se questionar e, na hora de colocar seu voto na urna, pensar muito bem naquilo que está fazendo. Não é um discurso bonito, não é afirmações baseadas em conceitos previamente determinados, religiosos ou não, espiritualistas ou não, mas uma questão de bom senso. Portanto, vamos fazer as perguntas certas e agir também corretamente perante a vida. Isso já é um bom começo. Beijo no coração.